tudo bem? Hoje eu quero falar com você antes da gente começar mais um vídeo, antes de você começar o seu estudo e eu o meu trabalho aqui. Eu acredito que nós dois estamos ligados aí para uma mesma intenção, a questão do conhecimento nas áreas, obviamente aqui especificamente na área que eu domino e na área que você precisa. Só que antes da gente começar essa atividade, que para mim é realmente a minha paixão, vamos provocar aqui em você uma determinada necessidade de se inscrever nesse canal. O canal hoje, ele ainda tem um número de inscritos muito baixo e a gente quer atingir mais pessoas e a gente, para isso, precisa qualificar esse canal, colocando esse canal num grupo dentro do YouTube que seja de canais realmente com uma qualidade muito boa. Para isso, o que é que a gente depende de você? Primeiro, da sua inscrição. Isso é muito importante. Ter um número relativamente grande de inscritos é muito importante. Mais do que isso, a tua assistência, ou seja, sempre visitar aqui o canal, sempre ver as novidades. Para isso, basta você acionar o sininho e vai receber notificação de tudo que é novo que a gente colocar aqui no canal. E a terceira gentileza, muito importante, eu acho que talvez a mais importante. Se o vídeo te agradou, te ajudou a conhecer um pouco mais desse assunto que de repente ou é a tua grande alegria ou é a tua grande necessidade, dá o like, para que esse vídeo seja ranqueado em um vídeo bastante assistido. Fazendo isso, o que eu acredito que não seja um esforço tão grande, mas é uma prova de confiança real, você vai ajudar muito esse canal. E esse canal, você já sabe disso, a ideia é fazer tudo o que ele faz, mas de maneira gratuita. Ok? Então, colocado isso, deixa eu ir aqui para o meu trabalho para eu conseguir te ajudar. Valeu, forte abraço. Bom, nesse vídeo aqui eu quero trabalhar, pessoal, a questão do divisor de tensão e divisor de corrente, para facilitar cálculos, né? No caso aqui, facilitar o cálculo da tensão V1 e tensão V2, sem que obrigatoriamente a gente tenha que calcular a corrente I que está aí nesse circuito, ok? Então eu quero aplicar divisor de tensão para calcular V1 e V2, para que eu não precise calcular o valor da corrente I. Primeiro, só existe divisor de tensão se eu tiver um circuito em série. Ok? Então vocês estão vendo aí que os resistores, né, de 2, 6 e 4, eles são resistores série. Então como que eu calculo a tensão V1, por exemplo, usando o divisor de tensão? Bom, então V1 vai ser o valor da resistência em que ela está presente, dividido pela soma de toda a série. 2, 6, 4. E isso aqui multiplicado pela tensão total da série, que é 6. Ou seja, V1 é fração, é parte da tensão total. Por isso que dá para se calcular por divisor de tensão. Ora, se a gente fizer uma conta rápida aqui, dá 6 sobre 12, 6 sobre 12 é meio, meio vezes 6, 3 volts caíram no resistor de 6 ohms. Ok? Beleza, aí vamos aplicar a mesma coisa para calcular V2. Então, como é que ficaria V2, né? V2 seria o resistor na qual essa tensão está presente, 4, pela soma, a gente já sabe que a soma é 12, vezes a tensão total, que é de 6. 4 sobre 12 é 1 terço vezes 6. Então, a gente tem que V2 aqui, 2 volts. Ok? Agora, vamos dizer que depois disso a gente queira calcular a corrente I. Vamos dizer que a gente queira calcular. Note, V1 mais V2 dá 5 volts. Isso significa que daqui para cá eu tenho 5 volts. Como é que eu calcularia então a corrente I? É muito simples. Em cima do resistor de 2 ohms, então, eu só posso ter 1 volt. Por que 1 volt? Ora, se a tensão total é 6 e 5 já caiu em cima dos outros resistores, então 1 volt. E aí, qual corrente provoca 1 volt em cima de um resistor de 2 ohms? A corrente só poderia ser de meio ampere. Então essa corrente seria de meio ampere. Se você quiser testar isso que eu estou dizendo, o que é que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, não fazer da forma que eu fiz, pelo divisor de tensão, e fazer assim. I é igual a tensão dividido pela série, dá meio ampere.
Ok? Aí alguém pode dizer, poxa, mas é muito mais fácil então resolver assim. Sim, mas o meu objetivo nesse vídeo em particular é trabalhar com o divisor de tensão e divisor de corrente. Ok? Para trabalhar o divisor de corrente, então vamos aqui nesse outro exercíciozinho que também é bastante simples. Beleza. Aqui eu tenho um problema para calcular divisor de corrente. Veja, eu quero calcular a corrente I1 pelo divisor de corrente. O problema é que eu não tenho o valor da corrente I. Se eu tivesse o valor dessa corrente I, como que eu faria? Então eu faria o seguinte. A corrente I1 está passando em cima do resistor de 8. Então, eu uso o outro resistor do paralelo, porque só existe divisor de corrente em circuito paralelo. Então, nota o que é que eu faria. Eu pegaria o outro resistor do paralelo, somaria os dois valores dos resistores em paralelo e multiplicaria pela corrente I, que é a corrente que vai ser dividida. Então, isso seria o valor da corrente I1, ok? Bom, eu não tenho a corrente I, mas eu posso obter essa corrente de diversas formas diferentes, tá? Uma das formas seria eu transformar essa fonte de tensão em uma fonte de corrente, ok? Essa é uma das formas de como a gente pode fazer isso. Só que eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou calcular a resistência equivalente para ter a corrente I. Como é que eu faço isso, né? Então, vamos lá. Se vocês perceberem, a resistência equivalente desse circuito, ele é um 3 ohms em série com um paralelo entre 8 e 56. Por que isso? Porque a corrente passa em cima do 3 ohms e depois ele já enxerga um paralelo. É como se eu tirasse esse paralelo, colocasse um resistor aqui, ó, no lugar e ficaria 3 em série com esse resistor, ok? Então, por isso que eu estou fazendo o 3 mais o paralelo. Se a gente fizer essa conta, é 8 em paralelo com 56, é 8 vezes 56 dividido por 8 mais 56, que é 64. Pessoal, se a gente fizer isso aqui, essa resistência equivalente vai dar 10 ohms, ok? Então, a resistência equivalente é de 10 ohms. Ora, se a resistência equivalente é de 10 ohms e eu tenho uma fonte de 80 volts, então como é que eu faria, né? Seria isso aqui, né? Aqui, uma fonte de 80 volts, a resistência equivalente de 10 ohms e a corrente I aqui. Então, pela lei de Ohm, I é igual a 80 dividido por 10. Isso aqui vai dar 8 amperes. Tendo calculado a corrente I de 8 amperes, como é que eu calculo a corrente I1 pelo divisor de corrente? Então, I1 vai ficar aquele lá, né? 56 sobre 64, então 56 sobre 64 vezes a corrente de 8. Se a gente fizer essa conta aqui, ó, eu vou simplificar por 8 aqui, por 8 aqui, por 8 aqui e por 8 aqui, e eu vou ter que a corrente 1 é de 7 amperes. Ok? Agora notem uma coisa que é muito importante. Se essa corrente 1 é de 7 amperes, a queda de tensão em cima desse resistor, pela lei de Ohm, 56 volts. Ok? 7 vezes 8, 56. Então, quanto é que seria essa tensão aqui? V. 56. Por quê? Porque o resistor de 56 está em paralelo com o resistor de 8 ohms. Portanto, o V só pode ser 56 volts. Agora, para essa tensão ser de 56 volts, qual é a corrente que vem aqui? Ela tem que ser de 1 ampere. Ok? Ora, se essa corrente é de 1 ampere e a gente viu que a corrente I1, que é essa corrente aqui, né? Ela é de 7 amperes. Quanto é que seria a corrente I? Soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. I é igual a I1, que é 7 amperes, mais a corrente de 1 ampere, ou seja, I realmente tem que ser de 8 amperes. Beleza, pessoal? Então, rapidinho falando sobre divisor de tensão e divisor de corrente, porque eu acho que são conceitos bastante úteis para quem está fazendo técnico ou está fazendo engenharia. Tá bom? Valeu, forte abraço.